Paulo, né, Lucas escreve através de uma experiência que ele visualiza o mover de Deus na vida dos apóstolos, amém? E aqui a gente vai ver uma menção de um homem que eu acho muito importante na Bíblia. Atos 13, 22 diz assim: e quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Amém? Está assim na sua Bíblia, mais ou menos assim? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, por todo o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja livre nesta manhã, seja uma boa terra para que a tua palavra, que é a melhor semente, produza vida em nós e através de nós. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, que somente a sua voz se ouça neste lugar, que a tua palavra atinja na nossa vida o objetivo, o propósito para o qual ela foi liberada nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Glórias a Deus. O tema dessa mensagem é Davi e a sua forma de lidar com os problemas. Amém? Quem aqui tem problema? Amém? Ninguém? Eu tenho. Glória a Deus, né? Tá bem resolvidão, né? Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina, através de homens que Deus levantou, homens falhos, limitados como eu e você, como eles lidavam com as situações, mesmo quando eles erravam, como eles lidavam com os erros deles. Amém? Deus sempre teve o cuidado de não ocultar o erro desses homens, de Pedro, Paulo, Davi lá no Velho Testamento, Moisés, né, Elias, grandes homens que enfrentaram todo tipo de dificuldade, aflição, cadeias, tortura, morte. Como que eles lidaram com tudo isso? Eu quero falar, eu gosto muito do exemplo de Davi. Tem pessoa que não gosta do reinado de Davi, da forma que ele conduzia as coisas, porque ele errou, ele caiu em adultério, ele mandou matar, né, praticamente, né, como se ele tivesse enfiado a faca, a espada, mandou Urias para frente de batalha, e ali ele morre, e ali ele pensa: eu ocultei o meu pecado, né? Mas aquilo foi impossível de ficar ocultado, escondido. Deus não escondeu aquilo, porque Deus queria mostrar que os homens que ele usou em todo o período não eram o próprio Cristo, mas eram homens como eu e você, que sabiam voltar, recomeçar. Amém? Primeiro nós ouvimos que o coração de Davi era igual ao coração de Deus, mas o texto diz que era segundo, ou seja, ele cumpriu uma vontade, ele era conforme, ele obedecia uma direção, ele sentia o que o coração de Deus sentia e ele se movia naquilo. Amém? Era igual, né? Era mais no sentido de ser submisso, né? De ouvir a voz de Deus e ter o cuidado, a sensibilidade de se sujeitar à voz de Deus, né? E existem duas situações que nós não escapamos, irmãos. A primeira: cristãos firmes em Deus podem passar lutas, aflições, problemas. Sim ou não, irmãos? Um bom crente passa lutas, aflições, nem parece coisa de Deus um trem desse, né? E às vezes pensar que não, você ser um bom crente, você nunca vai passar problema, isso é um engano. Pois há uma promessa de Jesus para a nossa vida em João 16:33, ele fala assim, ele diz: eu escrevo essas coisas para que vocês tenham paz. Irmãos, não é quase uma piada isso? Olha, eu estou mandando escrever esse trem aqui, para você ter paz.
Aí ele continua, ele fala assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é uma promessa de Jesus para sua vida, sim ou não? Você vai ter aflições, problemas, mas Ele venceu. Amém? E é nele que nos tornamos vencedores. Amém? Firmados nele, na sua palavra. Não é do seu jeitão. Fala para a pessoa que está do seu lado: não vai ser do seu jeitão. Não, fala para ele assim: irmão, irmã, em nome de Jesus, não vai dar do seu jeitão. Não vai dar, irmão. Você não vai dar conta. Amém? É do jeito dele. Não é do jeitinho brasileiro. Glória a Deus. Amém? As lutas, irmãos, as dificuldades, os problemas, eles vêm para tratar com o nosso caráter, nos moldar, transformar a gente naquilo que Deus quer. Amém? Ela vem para aumentar a nossa fé. As dificuldades, tudo que cerca você, vem para manifestar o que tem dentro de você. Amém? Se tem fé ou não tem fé, se é crente ou não. Irmãos, tem uma das mensagens que eu mais pregava. Aí chegou um dia, a Suza falou: não aguento mais ouvir você pregando isso aí. É duro, me acompanha, né, irmãos? E eu não sou de repetir mensagem. Muito difícil, né, Su? Mas eu pregava muito Gênesis 1, né? E disse Deus, né? E aí eu ia para João, né? Que a palavra, né? Através da palavra Deus criou todas as coisas. Ia lá para Hebreus, né? Pela palavra os universos foram criados, ou os mundos foram criados. O mundo espiritual e o mundo físico, tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, no meio da circunstância, do que está acontecendo, a manifestação das nossas palavras declaram quem está dentro de nós, em que espírito a gente está se movendo. Amém, irmãos? Porque os nossos olhos podem ver tudo contrário, mas o nosso coração firme em Deus sempre vai crer que vai dar certo. Juliano, e se eu morrer? Se você estiver firme com Deus, vai dar certo. Irmãos, a gente não está aqui para ficar para sempre nesse mundo. A maior expectativa nossa é ter uma vida com Deus, ver Deus face a face, é ou não é, irmãos? Então não tem jeito, pode ser que esse processo inclua a morte. Você deu uma morridinha no meio disso. Amém? Então toda essa situação vem para fortalecer a nossa fé e moldar o nosso caráter, fazer a gente mais parecido com Ele. Amém? Tudo isso vem também para nos aproximar de Deus. Semana passada eu falei disso, né? Irmão, sem dúvida as circunstâncias contrárias, elas servem para provar o coração do cristão. Como que você vai reagir? Qual é a resposta que você vai dar? Amém? Isso é só você que pode saber, no dia a dia. Outra coisa que nós nunca vamos escapar é pensar que o que se colhe, o que se planta não se colhe. Fala para a pessoa que está do seu lado: inocente, você não sabe de nada. Não sabe de nada. Fala para ele: sabe de nada, inocente. Tudo, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Tudo é quanto, irmãos? Um gole? Um pouquinho? Tudo é tudo. Nós não vivemos de coincidência, irmãos. Isso coincidiu de acontecer. Não, nós vivemos de consequência, boa ou ruim. É importante a gente entender isso. Você vive o dia a dia. Hoje você está vivendo de consequências de ontem, de semana passada, o mês passado, o ano passado. Amém, irmãos? Fala amém. Dá um sorriso para mim. Glória a Deus. Isso. Um sorriso com máscara, né? Dá para ver ela fazer assim.
né? Quando as lutas, as colheitas, as provas, seja o que vier, irmãos, sobre mim, sobre você, como Deus espera que eu e você venhamos reagir? Há uma expectativa no coração de Deus sobre isso. Seja uma prova, seja o que for, whatever, não importa. Como? Quando Deus olha, Ele tem uma expectativa da nossa reação. A gente vê lá em 2 Samuel capítulo 16, a gente não vai ler, mas depois você lê lá. Davi está passando lá, um descendente de Saul começa a amaldiçoar ele e jogar pedras nele e começa a atacá-lo. E ele poderia falar: Abissai, vai lá e mata ele, corta a cabeça desse cara, eu estou sendo levantado rei da nação. Deu uma tremida, né? Glória a Deus. Fica aí, meu filho, em nome de Jesus. Não cai não. Ele não podia falar para um soldado: vai lá e mata ele. Mas a reação dele foi inesperada. Um guerreiro, ele mesmo podia ir lá e matar. Mas Davi, ele entende que aquilo podia ser um tratamento de Deus para a vida dele. Lê o texto lá, ele fala: não, isso aqui pode ser Deus fazendo. Porque ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia que quando ele caiu em adultério, ele tinha que ser apedrejado, ser amaldiçoado. Ele entendeu, ele falou: isso é um processo, isso faz parte da consequência. Davi preferiu não revidar. Ele decidiu, ele falou: eu não vou reagir no mesmo espírito, eu não vou me mover na mesma ira. Eu vou entender que isso pode ser um tratamento de Deus, e se não for, eu não vou levantar as minhas mãos. Foi uma decisão dele. Ele lidava de forma honesta nas situações. Ele foge de Israel por um tempo, de Jerusalém. Ele vai morar lá com os filisteus. E ele começa lá cuidar da região. E ele vai fazendo guerra com outros povos, e parecia que ele estava guardando o território filisteu. E aí um dia ele sai para a guerra, ele volta para a cidade dele. A cidade dele tinha sido invadida, tudo saqueado, mulheres, crianças. Então ele junta lá 400 homens, vai até, ele ora, ele fala: Deus, e aí vou combater com esse povo que tomou tudo, sim ou não? O que eu faço? Deus fala: vai, e você vai achar tudo intacto, você vai resgatar tudo. E eles vão, chega num dado momento, um grupo cansa e fala: a gente não aguenta mais. E aí ele vai com 200, metade, e vai e faz a guerra, e toma tudo, traz tudo de volta, e no meio, homens falam: olha, nós não vamos devolver todos os despojos não, porque nem todos vieram, a gente dando as mulheres e os filhos já está bom demais, os despojos são nossos. Se você olhar assim, não é errado, né, irmão? Você trabalhou, você só fez guerra, por que vamos devolver tudo que é deles? Davi falou: não, nós vamos dividir todos os despojos, inclusive o dos inimigos, porque eles ficaram cuidando das nossas bagagens. Isso é um jeito honesto de tratar as coisas, irmãos. Davi tinha uma lisura, um cuidado de falar: isso aqui não é meu, isso não pertence a mim, então eu não vou tomar isso para mim. E ele tratava o serviço como igual. Independente de você ter ido à guerra ou ter cuidado das coisas, nós vamos dividir por igual. Ah, Juliano, isso é socialismo? Não, isso é um coração desprendido das coisas, irmãos. Porque o reino de Deus é reino, não é comunismo, não é socialismo. Você entende isso? É um rei que reina. Ser honesto
é esperar Deus nos colocar onde queremos, e não criar uma situação para ter algo mesmo que seja direito seu. Isso é ser honesto. Porque Davi fez isso, ele foi ungido rei, e ele esperou 14 anos aproximadamente para Deus colocar ele naquele lugar. E ainda teve um momento que Deus cria situações, 2 vezes Deus cria situações para ele matar Saul. E ele fala: longe de mim tocar no ungido do Senhor, eu não vou fazer isso. Porque ele esperava, se Deus prometeu, no tempo de Deus, da maneira de Deus, isso vai acontecer. Ele não dava um jeitinho, não, eu vou criar um esquema aqui, vou falar com os amigos aqui, né, vou dar meia dúzia de telefonema, uns 2 WhatsApp, eu resolvo isso aqui. Não. Ele esperou as coisas acontecerem. Você entende isso, irmãos, em nome de Jesus? A gente vê isso no capítulo 24 e 26, 2 Samuel. Ele poupando a vida do rei. Uma coisa que Davi fazia como ninguém, ele transformava os problemas dele em orações, em cânticos a Deus. O Salmo 55 é uma oração. O Salmo 56 é uma oração, uma entrega. O 57, 59, até o 64 são orações. Ele era perseguido, ele colocava aquilo diante de Deus, aquilo virava um cântico, uma oração. Quando os problemas, aquilo que você não espera vem contra você, como que você transforma isso diante de Deus? Irmãos, é importante a gente ver como esses homens faziam. O nome Davi significa amado de Deus. Sabe quando você olha as circunstâncias e fala: não, Deus não me ama. Imagine Davi, rejeitado pelos irmãos, perseguido. Ele monta um exército, irmãos, de um grupo que ninguém queria andar junto. Os valentes de Davi. Sabe, irmãos, é o resto do resto da sobra. Sabe? São conhecidos depois como os valentes de Davi. Porque ele olhava para as pessoas e ele falava: não, tem um valor aí dentro. Existe um propósito aí dentro. E eu, como ungido do Senhor, irmãos, ele tinha a habilidade de ver na pessoa até o que a pessoa não via. Às vezes você olha para o seu filho e você não vê o que Deus vê nele. Mude os seus olhos. Mude a forma, a ótica de ver. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Como que essas pessoas que têm a unção de Deus, por que elas tomam essas decisões? Por que elas reagem assim? Porque buscam ter um coração segundo o coração do Pai. Amém, irmãos? Agora é lógico, essa última semana eu até falei para uma pessoa, eu vou pregar sobre isso. E eu usei esse exemplo 3 vezes essa semana, eu vou falar isso para você. Uma das frases que eu gosto muito de usar é que eu quero ser o Simão Sirineu na vida de uma pessoa, seu socorro na vida de alguém, como Davi. Davi olha para aquela situação, para aqueles homens, ele fala: eu vou reinar sobre vocês, vou conduzir o coração de vocês, vou ajudar vocês a atingir o propósito que Deus tem na vida de vocês. E muitas vezes nós falamos aqui: eu vou ser um Simão Sirineu na sua vida, porque o próprio Cristo precisou de alguém para ajudar ele a carregar a cruz, sim ou não, irmãos? Você pensa: eu dou conta, eu consigo. Só que olha, seja Simão Sirineu de quem quer morrer na cruz. Não carregue cruz dos outros que não querem morrer nela. Deus preparou um Simão Sirineu, mas a cruz continuava sendo de Jesus. Ele tinha que morrer lá. Simão chega até aquele lugar, deita a cruz, mas a cruz não era dele. Eu posso servir você como Simão Sirineu, mas essa morridinha é sua.
Fala para a pessoa que está do seu lado, a cruz é sua. É você, fala para ele, você vai ter que morrer. Fala para ele assim, em nome de Jesus, irmão. Faz um favor para o mundo. Faz um favor para o universo. Fala para ele, irmãos, fala. Faz um favor para o universo. Morre. Fala, eu posso ajudar você. Fala para ele, eu ajudo você a carregar a cruz. Fala para ele. Mas a cruz é sua. A cruz é sua. Se não houver essa disposição, não precisa de um Simão. Não precisa. Aquele homem vai até Jerusalém para participar da Páscoa do Pessah. E eles entram no átrio, irmãos. Vamos pensar que o átrio seria a parte de fora ali, que tem a grade, tem a parte de fora antes do portão. Se você pensar no tabernáculo, o santo lugar, e ali o santo dos santos, que a disposição aqui, o desenho está errado, né? Mas é o altar, né? Passa pelo altar de sacrifício, é logo na entrada, onde o sangue do animal é derramado. E aquele homem vem até Jerusalém, com todo cuidado para não sujar a roupa, porque as vestes dele tinham que estar branquíssimas. E ele chega, próximo do horário, ele troca de roupa, porque eles não enfrentam aquela viagem numa estrada de terra, não tinha asfalto, você entende isso, irmãos? Ele não podia sujar a roupa. Então ele troca de roupa, ele entra pela parte baixa da cidade, a única área que tinha pedras de piso, né? E ali ele sabia que eu estou pronto, tinha um lugar para trocar de roupa, para quem só ia ficar no átrio. E ele chega naquele lugar, e o sacerdote pega o animal do sacrifício de perdão do pecado. Ele pega o animal, amarra os pés do animal e vem puxando duas patas no chão. Ele vem arrastando o animal, quase que enforcando o animal, era assim. E ele chega até a bacia, então ele corta, ele emula o animal, ele degola o animal para sangrar o animal. Ele derrama aquilo numa bacia, e ele com isopo, tipo uma pedra pome, meio esponjosa, ele espeta num bambu longo. O sacerdote fazia isso. O sumo sacerdote fazia isso. Molha o sangue com aquele bambu alto, ele começa a fazer assim com o bambu. E ele começa a respingar sangue. Sabe igual a turma da igreja católica lá faz com o bastãozinho lá? Mesmo lance, só que com sangue. E a pessoa, quando o sangue do animal tocava a roupa dela, ele sabia, eu recebi o perdão. Eu recebi mais do que o perdão, eu recebi o favor e a graça de Deus. Eles entendiam isso. Aquele homem vem da Etiópia, Cirene, não é o sobrenome dele, é a cidade que ele vinha. Ele chega, ele vem da Etiópia, uma vez por ano ele tinha que subir a Jerusalém e participar do sacrifício da Páscoa. Ele oferecia o animal dele, mas ele precisava participar daquele momento. Ele é impedido de participar da Páscoa, do sacrifício, mas ele pega a cruz de um homem que estava sangrando há quase 12 horas, e ele pega aquela cruz ensopada em sangue, e o sangue que não apenas cobria o pecado dos homens, porque em Hebreus fala, não o sangue de bodes, de touros, que cobria o pecado dos homens, mas o sangue que tirava de uma vez por todas, o sangue único de sacrifício. O Hebreus falava isso. João, quando vê Jesus vindo para batizar, ele fala o Cordeiro de Deus que tira. Então o sangue de Jesus não vem para cobrir, o sangue de Jesus vem para tirar. E aquele homem toma a cruz, ensopa em sangue. Sem dúvida ele ajuda Jesus na caminhada, porque ele tinha sido espancado pela noite inteira. Eu uma vez levei um pau da polícia, irmãos, pois me soltaram e para ir embora. Pegaram eu errado, tinha um praga em outra cidade, igualzinho, irmãos. Pensa em dois caras bonitos que Deus fez. E aí até o capeta de farda resolveu olhar meu RG. Eu já tinha apanhado um monte, irmãos. A gente falava, apanhei até no céu da boca. E aí o cara solta você quadrado, vai embora a pé. Para trazer veio de carrão, né? Você não consegue andar, você sabe que é 20 minutos a pé, mas é 10 dias para chegar lá, irmão.
Jesus apanha, é surrado, espancado uma noite inteira. De todas as formas ele foi abusado. Chicote, ponta de osso e metal, ele foi extremamente agredido, sangrando muito. E aquele homem abraça o Cristo. Aquele homem não apenas recebeu gotas de sangue, mas ele foi banhado no sangue. Mas ainda assim, ele ajudou o Cristo, mas quem morreu na cruz foi Jesus. Você pode se banhar às vezes no sofrimento da pessoa, chorar com ela, ser o Simão Cirineu, mas a cruz ainda é dela. Eu tenho a minha cruz, eu preciso morrer nela todos os dias. O Lucas pode ser socorro para mim em vários momentos, mas aquele altar onde eu me ofereço como sacrifício vivo, isso ninguém toma esse lugar de mim, irmãos. Esse é exclusivo meu, extremamente meu. Cada cruz tem um nome. Sabe aquela que fala, ela sob medida e tal, o menino fala lá, é mentira, viu, irmãos? Lê mais a Bíblia e escuta menos os youtubers aí. Mas tem um altar que é só seu, tem uma cruz que é só sua. Amém, irmãos? Deus não chama você, nós cantamos aqui, enche-me, enche-me, enche-me. Mas para encher o Juliano não pode ter mais nada do Juliano. Tem que ser só a presença de Deus. A gente canta que quer mais de Deus, e Deus fala, eu quero tudo de você. Quero tudo, todo o seu coração. Como que reagimos às situações? Como? Davi, ainda que errou com aquela mulher, sabe o que ele faz? Ele não podia largar ela e falar, agora você vai ficar aí. Largado, eu sou o rei. Ele não podia fazer isso. Ele toma aquela mulher como esposa. Não estou dando linha para você fazer coisa errada não, viu, cabeção? Eu estou te ensinando a tratar as pessoas com respeito e dignidade. Jesus tratava mulheres e crianças com extremo respeito e dignidade. Ele falava para as crianças, sabe, corre, faz barulho e tal. Jesus falava, traz tudo aqui. Deixa elas rodar perto de mim, gritar, porque aqui é o lugar delas. Porque aqui o reino está sendo estabelecido. Por que eu não ligo de criança correr, irmãos? Porque Jesus não ligava. Aí eu vou querer ser mais santo que ele. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Como que Jesus tratava as mulheres com respeito e dignidade, a mulher samaritana. Só que a gente já vê no Velho Testamento Davi com esse cuidado. Jesus no Novo não expõe aquela mulher, põe a roda, imagine os 12 ali, só homem. E ele falando, chama o seu marido lá, você não vale nada, mulher. Não, manda eles comprar comida. E trata ela com respeito, só ela. Ela se assusta, como você sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana. Você acha que Jesus está preocupado com a sua linhagem, seu sobrenome? Porque Ele tem um nome para colocar sobre você. Lá no final nós vemos em Apocalipse, Ele nos dará um nome que só nós saberemos qual é. Então não é o nome que o seu pai aqui na terra Deus deu, mas o que Deus tem para você. Com esses olhos Davi já olhava. Com essa perspectiva Davi já olhava as pessoas. Por isso que numa igreja como essa, gente de tudo que é lugar, né, irmãos? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Né? Deus nos levanta. Deus nos chama apenas para fazer o que está no coração dEle. Só isso. Qual é o projeto de 2021? Ter a sensibilidade de ouvir o que Deus quer para essa terra, para minha família, para os meus amigos através de mim. Ter essa sensibilidade, porque era isso que Davi buscava. Ele pede a estola sacerdotal. Ele, como guerreiro, uma equipe de soldados, ele podia pegar e sair na raça,
Mas ele fala: não, eu vou buscar a Deus. Deus, eu sairei em guerra, combaterei os inimigos ou não? Nós temos que entender quando é o momento de fazer guerra e quando que é o momento de se guardar. E só tendo um coração segundo o coração de Deus, nós vamos entender, conseguir ouvir o que Deus quer. Juliano, mas eu estou no meio da guerra, aflição, agora eu vou parar. Não, na hora da guerra você vai para a guerra. Esse foi o erro de Davi. Na hora que os reis iam à guerra, ele fica no palácio. Há um ambiente, um lugar, um momento de descanso para o seu coração. Então não confunda as coisas. Se você está num ambiente de guerra, é hora de guerra. Juliano, mas como que eu vou saber isso? Só ouvindo a voz de Deus. Mas irmãos, entenda, se toda uma igreja está em guerra, você também tem que estar em guerra. Você entende a movimentação? Porque às vezes toda a sua casa está em guerra e você, ei, agora eu vou deitado eternamente em berço esplêndido. Não cante esse louvor quando a sua casa estiver em guerra. Porque senão você não vai conseguir ver a sua casa vencer. Olhe, irmãos, se você não vai ouvir o Espírito Santo, pelo menos seja inteligente e observe. Está tendo uma luta, uma aflição. O que você vai fazer agora? Eu vou deprimir. Não, eu vou orar. Eu vou me levantar. Eu como marido, se a minha esposa não está bem, eu vou me levantar por ela. Esposa, se você vê que seu marido está meio prego na areia, né? Firme, igual geleia, vai orar. Você não vai pagar um preço, porque Jesus já fez isso. Mas você vai se colocar na brecha. Você vai fazer aquilo que só você pode fazer: guardar a sua família. Porque só existe um lugar de paz para a gente estar, irmãos. E esse lugar de paz é o centro da vontade de Deus. Ainda que seja um lugar de tempestade, esse é o lugar de paz para você estar. Ainda que seja um lugar de guerra, esse é o lugar de paz para você estar. Se esse é o centro da vontade de Deus para você, então não queira os montes quando é para você estar nas planícies, e não queira planície quando é para você estar nos montes. Você entende isso? Se coloque em pé, vamos orar. Juliano, o Espírito de Deus me deixou, está tudo difícil. Nós cantamos aqui: Ele nunca nos deixou. Suzana, por favor, me ajuda aqui. Ele nunca nos desamparou. Sabe, irmãos, nós, às vezes, nós é muita gente, né? Mas tem muita pessoa. Eu quero que você abra esse salmo comigo. Salmo 23. Tem muito lugar que ele cria pó, né? Se fechar a Bíblia, ela quebra, né? Olha esse salmo, para a gente encerrar. Todo mundo achou? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me às águas serenas. Ele restaura minha alma e me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi escreve esse salmo antes dele ser rei.
quando ele ainda cuidava das ovelhas. Ele fala: Deus, um dia o Senhor me chamou, e os maiores inimigos que eu tinha eram os da minha casa, mas o Senhor preparou uma mesa para mim. Aleluia. O Senhor ungiu a minha cabeça com óleo. Eu sofri perseguição, tentaram me matar, mas ainda que eu estivesse passando por esse vale, esse lugar de sombra e de morte, eu sabia, o Senhor estava comigo. Essa convicção tem que encher o nosso coração todos os dias. Ainda que eu não veja, Ele está. Ainda que eu não sinta, porque tem vezes que a gente não sente vontade nem de levantar, mas Ele está. Essa convicção eu tenho que ter no meu coração. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. Ele está conosco. Que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, o meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Pega a sua voz e declare: Oh, não, nunca me deixou na tempestade, ou na paz.
Santo, nós cremos, ainda que não estejamos vendo, sabemos que o Senhor é conosco. Queremos reagir, agir segundo o teu coração. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nos ajuda. Davi, no Salmo 51, ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. E nós pedimos isso, porque só o teu Espírito pode nos conduzir segundo a tua vontade, o teu propósito, o teu querer. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, enche o nosso coração da convicção de que o Senhor está conosco. Não queremos temer o mal, tudo que vem contra as nossas vidas, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, dos que amam a Deus. Você ama o Senhor, então todas as coisas cooperam para o seu bem, cooperam para o seu bem. Ainda que você não entenda, elas cooperam, elas têm um propósito de bem. José viu isso. Olhe para mim, José viu isso, cercado pelos irmãos, governando o Egito. Ele podia se vingar. Ele fala para eles: não temam, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus tornou em bem. Só Deus tem poder para isso. Então descanse no Senhor, deixe o Espírito de Deus conduzir, porque no fim isso vai cooperar para o seu bem. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.